Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Muito boa noite, você ligado na SA-TV, na Estúdio A Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos a mais um Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, 26 de abril de 2021. Agora são 20 horas, 2 minutinhos. Estamos ao vivo, diretamente do estúdio da Estúdio A, nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. O nosso convidado de hoje, Carlinhos Malman, que vai nos contar muitas histórias aí da sua vida, sua trajetória dentro do Corpo de Bombeiros aqui de Itapiranga, também da região, né, Corpo de Bombeiros catarinense. Mas antes disso, é hora de você curtir, compartilhar o nosso programa. Você que está no Facebook, aproveita, compartilha, curte o nosso programa. Quem ainda não curtiu a nossa página no Facebook, aproveita para fazê-lo. E deixe também seu recado, sua mensagem para o Carlinhos, para o nosso programa. Você que prefere... Oficina autorizada Yamaha e multimarca. Carreira, um trabalho, ou como é que foi essa transição logo após o segundo grau? Então, quando eu servi o Exército e depois terminei o segundo grau, aí tinha meu irmão Hugo, ele estava residindo junto com o pai. Ele já tinha constituído família também. E como aventureiro, adolescente também, né? Meus irmãos, os primeiros que saíram, todos foram para o Rio Grande do Sul, que na época era o caminho mais percorrido, pelo menos aí dos jovens, dos que nós tínhamos convívio. E imaginei eu que não queria seguir o mesmo caminho, né? Vamos para um outro lado, vamos permanecer dentro do estado. Mas nada assim, Gustavo, planejado. Na verdade, foi uma aventura. Se fosse fazer hoje, não sei se faria. Até porque eu estava namorando já na época com a atual esposa. E fomos a Florianópolis. Florianópolis, eu particularmente, não tinha conhecido nenhum. Mas tinha uma irmã da minha esposa aí que morava lá. Então, vamos para lá, né? Uma mochila nas costas, né? Eram os pertences que a gente tinha e vamos ver o que a vida nos oferece. Medo de trabalhar a gente não tinha. Então, muita coragem e aquela mochilinha nas costas. Você não conhecia Florianópolis antes disso? Nunca tinha ido a Florianópolis, não tinha esse convívio, nem uma vez, nem de viagem. Até porque na viagem de formatura do segundo grau a gente foi para o Rio Grande do Sul, nem chegamos a vir para o litoral catarinense. Na época, aí, pela verba da turma, aí nós chegamos somente para o Rio Grande do Sul e não conseguimos subir ao litoral catarinense. E assim, então, foi a primeira ida a Florianópolis para tentar a sorte e buscar um emprego. E aí ficamos então lá na casa da minha cunhada e pegava ônibus de manhã cedo, 5h30 da manhã, ia para o centro de Floripa aí para procurar emprego. É isso, eu ia te perguntar, como é que um jovem naquela época, hoje é um pouquinho mais fácil, né, Carlinhos? Um pouquinho mais fácil. Mas como é que você fazia lá procurar emprego? Ia bater nas lojas, imprimia currículo,
não tinha muito o que colocar, né? Tem ensino médio completo e acabou. E como é que foi essa batalha de empregos para buscar emprego no centrão de Florianópolis? Então, na verdade, dinheiro a gente praticamente não tinha, né? Então, fim de semana, meu cunhado comprava o Diário Catarinense, né? Aí tinha os classificados, né? E nisso ali já, mais ou menos aí as ofertas de emprego que tinha ali, marcava aí mais ou menos o endereço e a pé, né? Até porque não conhecia nada de Florianópolis, e Florianópolis dá essa condição de o cara dificilmente se perder, né? Então tu vai, no máximo aí tu chega à beirada da água, tu vai para um lado, vai para o outro, No né? máximo vai cair na Bahia. E assim foi, né, Gustavo? A dificuldade foi grande, sim, mas nunca desanimamos, né? Então, cerca aí de umas 3 semanas, aí surgiu aí, então, uma primeira oportunidade aí de ter, então, a primeira carteira assinada aí nas lojas americanas. No centro de Floripa, na verdade, na época, era uma empresa terceirizada que contratava, então, os funcionários para as lojas americanas. Era na filial da Felipe Schmidt, no centro de Florianópolis. Quem já foi a Florianópolis, conhece um pouquinho, no final do calçadão da Felipe Schmidt, o lojão das americanas. Deve conhecer essa loja. Então, ali eu fazia a reposição do material de calçados, cintas, essa parte de carteiras, tudo que era em couro, mas nós trabalhávamos aí de noite. Eu entrava às 9 horas e saía às 7 horas da manhã. Então, foi a minha primeira experiência de trabalhar para alguém que não tivesse sido na convivência da família em casa. E aí começar o trabalho em Florianópolis, trabalhar de madrugada ainda. E aí não dava mais de ficar na minha cunhada, né? Ficava meio longe, né? Aí acabei ficando num chateau, no Estreito. O Estreito, na verdade, é uma parte de Florianópolis que é no lado do continente. Aí ficava no chateau lá. E nisso ali, daqui a pouco aparecem aí oportunidades, né? Vai surgindo uma coisa aqui, outra lá. Mas, enfim, pelo menos já tínhamos aí a certeza aí de ter no fim do mês aí um pouquinho de valor na carteira aí para poder tocar aí, pagar as contas, pagar as despesas aí para passar o mês. E, Carlinhos, dentro desse trabalho nas Americanas, surgiu a possibilidade de ingressar nos bombeiros. Como é que foi como é que surgiu essa possibilidade? Teve alguém que te alertou? Você viu alguma propaganda? Olhou não ia estar nos classificados, né? Mas como é que foi essa transição para entrar definitivamente nos bombeiros? Então, Gustavo, na verdade foi uma questão até de sorte, né? Acabei descobrindo que tinha um amigo meu, um ex-colega de aula aqui da região, Wilson Furtado, que é de Beato Roque, que era meu colega de aula no Senec em São João. E numa dessas idas e vindas para o Estreito, eu descobri aí que ele estava no Corpo de Bombeiros trabalhando no quartel do Estreito. E aí um dia ele disse: Carlinhos, está aberto o concurso público do bombeiro, vai lá e faz. Primeira resposta minha sem pensar, eu digo: não, mas eu nem sei o que é isso. A minha experiência militar aí não me deixou muitas saudades. Pensei, eu vou partir para o outro lado, eu não quero mais essa área militar. Essa foi a primeira resposta que eu dei. Daí ele disse assim: mas pensa bem, é a última semana aí para fazer a inscrição para o concurso. Aí ele me convidou para conhecer o quartel do Estreito, num domingo que ele estava de serviço. Não, vem lá, vem olhar, nós vamos conversar, tu vai gostar. Até então, eu sequer um dia tinha pisado num quartel de bombeiro. Na época tinha 23 quartéis no estado. Eu não conhecia nem o quartel de São Miguel do Oeste. E assim foi, acabei analisando melhor, pensei, mas sabe que isso pode ser uma boa. Acabei me inscrevendo no concurso público. A preparação na época já não dava mais tempo, porque eu já peguei os limites aí da inscrição. E vamos ver o que dá.
acabamos fazendo o concurso, a prova primeiro, então, a prova escrita, que foi essa sim, foi no fim de semana. E acabei me classificando entre as 30 vagas que estavam disponíveis aí, das quais eu estava participando, concorrendo. 30 vagas para o bombeiro com escola no Estreito. E como me classifiquei, depois tinha as outras atividades, como hoje ainda acontece, tem todos os exames físicos, médicos, que tem que serem o psicotécnico. E essas provas, elas vinham acontecendo durante a semana. Eu precisava arrumar a documentação, toda a avaliação médica, tudo no meu dia de folga, né? Até porque eu não tinha como de chegar no meu emprego, que eu estava trabalhando há 2 meses, pedir folga para fazer um concurso público. E acabava fazendo isso durante o dia. Por 2 momentos aí eu saía do emprego de manhã cedo, até às 7, trabalhava até às 7, corria o dia todo atrás dessa documentação e para de noite de novo chegar no serviço sem sequer ter dormido nem um pouquinho. E a gente venceu. E assim foi, eu me lembro uma situação aí quando a última etapa daí para efetivamente, não, você passou no concurso, era o teste físico. Eu sabia como é que era o teste físico, o TAF, que nós chamamos, porque eu já vinha do exército aí, então a gente, eu estava meio craque nisso, mas 1 ano já fora, sem praticar muito esportes, né? Principalmente nos meses aí que eu já estava lá. E saí do serviço às 7 horas das lojas americanas, tive que ir para o Estreito ainda, e a prova do teste físico era das 8 da manhã até o meio-dia. Lá na Trindade, que você conhece aí, que é o Centro de Ensino da Polícia Militar. Na época aí o bombeiro pertencia a esse centro de ensino. Acontece que eu cheguei atrasado. A prova começou às 8 horas da manhã e eu, como meio ingênuo, cheguei lá só... Não lembro mais se na época era um capitão ou quem estava coordenando essa atividade do teste físico. Ele disse assim, mas o que você quer aqui? Está atrasado já. Eu disse, não, mas olha aqui, é das 8 ao meio-dia. Não, mas 8 horas tem que estar aqui. Aí pedi, quase que implorei ainda. Então pode fazer. A outra turma, os outros candidatos já tinham feito 2 provas, aí daqui a pouco aí, não, vou botar esse alemãozinho ali, ele não vai passar igual, vamos sugar ele um pouquinho. E assim foi, consegui, passamos todas essas adversidades, até que no dia 27 de maio de 94, então eu ingressei aí no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, no 1º Batalhão no Estreito, onde é que nós começamos a formação do curso de soldado na época. Quanto tempo era de curso na época dentro do quartel? Então, o curso começou efetivamente então no dia 27 de maio e a nossa formatura foi no finalzinho de novembro do mesmo ano. Então, meio foi ano, mais ou um menos. período mais ou menos de 6 meses, integral, né? Então, só faz depois o estágio quando termina o curso, mas na verdade o curso em si, ele é integral, então de manhã é exclusividade aí o treinamento, o curso em si. Aí nós tínhamos o soldado Malman pronto pro trabalho, depois de 6 meses de escola, e aí você começou lá em Florianópolis mesmo, a atuação na carreira? Sim, a nossa turma ela foi praticamente dividida em 2 quartéis, né? Nós tivemos dos 30 alunos, vários aí do sul do estado, mas nós fomos divididos principalmente aí entre o quartel do Estreito, que era o 1º Batalhão, e a outro quartel que era no centro de Floripa. Então eu permaneci no 1º Batalhão, que atendia toda a 101, até Tijuquinhas, porque era a nossa área de atendimento, a Tijuquinhas até Paulo Lopes. Então foi uma experiência muito grande, muito forte, inclusive, até porque depois de formado você é o bombeiro, né? Você está ali na guarnição. Você espera tocar a sirene e ser avisado
qual é a natureza do teu atendimento. Então, foi uma experiência muito positiva, muito trabalho, inclusive, mas que ajudou e muito aí em toda a minha carreira. Carlinhos, nesse princípio, você sendo um dos soldados de frente ali, na guarnição, atendendo a 101, que na época não era duplicada ainda, não, né? Não era duplicada ainda. Então, imagina o número de ocorrências naquela rodovia e você pegar todo tipo de situação. O quanto que o Corpo de Bombeiros trabalha o mental de seus colaboradores no período da escola, né? No período, nesse meio ano, existe um trabalho mental, psicológico forte para estar podendo atender essas ocorrências que normalmente, quando o bombeiro é chamado, algum problema grave aconteceu, né? Olha, Gustavo, eu diria até que não existe esse trabalho, pelo menos na época não existia esse trabalho específico para trabalhar aí a questão psíquica da pessoa, de enfrentar esse tipo de adversidade. A própria natureza do teu treinamento, ele já começa aí a te colocar essas situações e você acaba tendo medo daquilo que você não conhece. A partir do momento que você tem um treinamento, uma capacitação, você repete isso, não tem o porquê de ter medo. Mas confesso aí que primeira vez aí que nós fomos num acidente, na época, claro que as guarnições sempre eram completas, com efetivo muito bom. Chegamos num atropelamento na 101 e fratura de membro inferior, na perna. E nós estávamos em 3 na guarnição. Soldado novo, tu sabe que é o primeiro a ser mandado, é o que se diz aí, pau para toda obra, né? E o motorista e o sargento que era comandante e eu, o soldado Malma lá, achando que ia levar só a mochila do material de primeiros socorros. E o sargento só olhou assim para mim, sai daí, tu não vai agir? Aí, primeiro, parece que aquela cena eu lembro hoje ainda. Mas eu botar a mão agora, nunca fiz isso, eu fiz isso num treinamento, né? Mas na prática não tinha feito isso. Com alguém que sente dor na hora que mexe. Isso mexe com o emocional. Mas eu lembro que isso foi uma tranquilidade muito grande de atuar naquele momento. E depois, quando entregamos a vítima no hospital, aí passa aquele filme, mas fui eu mesmo que fiz isso? E aí depois isso entra numa rotina, né? Você acaba se acostumando, as dificuldades aparecem sempre. A vítima é diferente, o cenário é diferente, a dificuldade é diferente. É sol, é chuva, é frio. E você vai, na verdade, adquirindo essa experiência, esse controle com o passar do tempo. No início, certamente, as dificuldades, aquele medo, aquele friozinho na barriga, ele existe sim. E as ocorrências, uma cidade grande, que nem a grande Florianópolis, isso termina já vem outro, praticamente já vem outro, a intensidade é fora do comum. Eu sempre dizia assim, né, Gustavo, com relação a ser bombeiro em cidade grande ou ser bombeiro em cidade menor, o que muda é o quantitativo, mas a ocorrência ela acaba sendo a mesma. O incêndio que acontece aqui na nossa região é o que acontece no grande centro. A vítima presa nas ferragens, ela acontece da mesma forma aqui como em cidade grande. O que muda são os números, o quantitativo. Então o bombeiro, a capacitação hoje ainda do bombeiro, o centro de ensino, ele forma, o bombeiro tem um protocolo padrão a ser seguido. Esse treinamento ele é tanto para o bombeiro que está em cidade pequena como está em cidade grande. E com certeza aí Santa Catarina está muito bem servido com esses profissionais, pelo treinamento,
pela estrutura física que tem de equipamentos, justamente para atender aí a toda a comunidade. Carlinhos, de soldado para sargento, como é que foi esse salto, essa troca? Confesso que lá nos idos 95, mais ou menos no final de 1995, o soldado Malman estava meio com vontade de largar. Eu vou sair. Nós acabamos cobrindo na Operação Veraneio, dezembro, janeiro e fevereiro. Tinha que uma equipe do Estreito atender o quartel do GBS, que fica no lado da ilha, embaixo da ponte Hercílio Luz. Ali tem um quartel de busca e salvamento. E eu fui destinado para trabalhar lá naqueles 3 meses. Aquilo lá tinha mexido bastante comigo. E eu tinha decidido, eu vou parar, eu vou sair. E lembro muito bem que o sargento Reneu Asman, hoje já falecido, ele dizia assim, não, tu não vai sair. Está abrindo o concurso para sargento, tu vai fazer primeiro o concurso, e daí depois, se tu não passar, aí tu ainda resolve. Mas primeiro tu vai fazer. E eu botei aquilo lá na minha cabeça assim, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. Que até porque não eram frequentes essas aberturas, por vezes tinha todo ano um concurso, mas naquele período já tinha uns 3, 4 anos que não tinha. Como tinha essa expectativa, eu vou me preparar. Aí ele era concurso interno só? Concurso interno. Tanto policial militar, na verdade a regra era ser soldado ou cabo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros que poderia concorrer a essas vagas. E de fato, então, abriu no final de março o concurso, então, para 30 vagas de sargento do bombeiro. Quando saiu o edital, aquelas disciplinas aí, de fato, eu tentei estudar. E acabei passando, então, em 9º colocado, isso já em 96, e aí fui frequentar a academia de sargentos dentro do Centro de Ensino da Polícia Militar na Trindade, lá em Florianópolis. Carlinhos, eu preciso te perguntar, isso é uma curiosidade de quem não teve convivência, não teve experiência militar, nem mesmo servi no quartel do Exército aqui, eu fui dispensado, toda a minha turma foi dispensada na época. Essa diferença entre soldado, cabo, sargento, como é que é? Tem a hierarquia que a gente conhece, mas, por exemplo, você sendo sargento, você tem a possibilidade de comando de quem está abaixo, tu responde a quem? Como é que funciona um pouquinho desse mecanismo militar, para quem não conhece? Talvez eu seja o único aqui no programa que não sei, mas eu tenho essa curiosidade. Então, Gustavo, na verdade, a disciplina e a hierarquia militar, ela é bem definida. O que existem, as instituições militares estaduais, elas até divergem um pouquinho de um estado para outro. Mas em Santa Catarina existem duas formas de ingresso na corporação. Uma que é dos praças, que vai de soldado até subtenente, aí é o limite, pelo menos pela legislação atual, e o outro ingresso é na carreira de oficiais, que aí entra como aluno oficial, aspirante a oficial, e chega até o posto de coronel. No meu caso, eu entrei como soldado. O soldado, aí na verdade, eu na época podia isso, hoje já não teria mais essa condição. Eu fui de soldado direto ao curso de sargento. Hoje você precisa passar pelo menos um X tempo na função de soldado, depois cabo, e aí você sempre concorre aí às vagas aí de sargento. Sargento também tem a hierarquia. Você entra como depois de formado na escola. A minha escola foi 12 meses, então foi 1 ano somente de academia mesmo, para formação de sargento. Sai de lá como 3º sargento formado. E aí o tempo, a pontuação que você vai alcançando, cursos, treinamentos, tempo, disciplina,
você chega a segundo sargento, primeiro sargento e aí subtenente. Na carreira dos praças, esse seria o limite, é o que eu alcancei. Depois aí, para minha carreira que eu fiz o concurso público, esse era o teto que eu poderia ter chegado. Chegou até o limite. E aí, claro, tem a carreira dos oficiais, né? Um número bem mais reduzido, com certeza muito mais concorrido também. Então, entra como aspirante oficial, primeiro tenente, segundo tenente primeiro, aí vem primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, que é o último posto aí das corporações estaduais, então até o posto de coronel. Muito bem. E Carlinhos, de sargento, você teve que sair de Florianópolis, né? Você foi assumir um quartel. Onde é que foi esse quartel que você foi assumir? Nossa turma se formou com 30 sargentos. Não tinha nenhuma vaga em Florianópolis. Dos meus colegas, tinha 12 que eram naturais ou residiam em Florianópolis. Nenhuma vaga em Floripa. Então, o critério de transferência era principalmente aí com relação ao convívio de onde você veio. Então, o bombeiro na época tentou ser o mais justo possível com essa distribuição de vagas. Meu interesse era efetivamente retornar aqui para o Oeste. Como tinha essa oportunidade, então, de fazer carreira, eu preferia ir voltar aqui para a minha região. Nós tínhamos quartéis de bombeiros somente em Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste e Chapecó. Vagas em São Miguel não tinha, então eu tinha uma vaga em Dionísio Cerqueira, foi para onde eu fui transferido. Então, em agosto de 1997, terceiro sargento bem moderno, foi transferido então para Dionísio Cerqueira. Tal dia você se apresenta lá para o Tenente Balsan, hoje coronel na reserva, inclusive secretário da Saúde do município de Chapecó. Foi o meu primeiro comandante lá em Dionísio Cerqueira, onde eu me apresentei lá no bairro agrícola, era lá no interior ainda, hoje tem uma estrutura muito bonita no centro da cidade. E lá eu desenvolvi minha primeira função como chefe do SAT, mas eu, na verdade, acabei sendo chefe de mim mesmo, né? Porque a estrutura de SAT na época, SAT o que é? Serviço técnico, parte de vistorias, de análise de projeto. Então eu comecei aí a assumir a função aí de um outro sargento que tinha lá, ele liberou e passa para o mais moderno e acabei assumindo essa função. E foi um município aí que gostei muito primeiramente aí um lugar diferente, eu não conheço ninguém, não tinha conhecido, parente, nada. Você tal dia apresentar lá no quartel lá e trabalha lá. E tive a satisfação de... Aí minha esposa ainda teve a felicidade, quando nós fomos morar efetivamente lá, tinha um concurso público da prefeitura aberta, ela conseguiu ingressar, conseguiu a vaga. E assim trabalhamos lá por quase 2 anos em Dionísio Cerqueira, na fronteira aqui, na ponta de cima do extremo oeste catarinense. Tá certo. Depois do intervalinho comercial, nós vamos contar um pouco da história do Carlinhos aqui nos Bombeiros em Itapiranga. Vamos ao rápido recadinho da Oeste Pneus. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Oeste Pneus também agora em Tenente Portela. Grande abraço ao Igor e toda a equipe da Oeste Pneus. O CEF é a maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense, conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos, semipresenciais, EAD. O CEF aqui em Itapiranga, Chapecó,
São Miguel do Oeste, também em Caçador, o CEF. Box Informática e Segurança, venda e manutenção de computadores e notebooks, atendimento a domicílio, consertos de placas e eletrônicos em geral, venda e instalação de câmeras, alarmes e vídeo porteiro, encadernação e impressão de projetos para engenheiros, arquitetos e acadêmicos na Box Informática e Segurança, na Rua São Jacó, aqui em Itapiranga. KNN Idiomas, uma das 5 maiores redes de ensino de idiomas da América Latina, aqui em Itapiranga, na Avenida Uruguai. KNN, onde se aprende inglês, alemão, espanhol, e a promessa é que em 2 aninhos lá de inglês você sai falando fluentemente. KNN Idiomas, na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga. Central Tintas, toda a linha de tintas acrílicas, esmalte, óleos, vernizes, contando com mais de 4.000 cores à sua disposição para colorir sua casa e sua empresa. Também ampla linha de pisos, cerâmicas, porcelanatos e laminados para a sua casa. Você quer reformar, construir, procure a Central Tintas para pisos e para pintura. Vamos a mais um recadinho rapidinho com a Ortobon e já voltamos com a entrevista com o Carlinhos Malman. Sabe quanto dá 40% de economia mais 100% de conforto? Dá 140% de bem-estar. Sabe o que isso quer dizer? São super descontos da Ortobon. Olha só esse colchão Ouro Spring Casal. Ele tem uma camada extra de conforto, o Pillow Top, que deixa o colchão mais agradável e mais resistente. E ainda dá para parcelar em 12 vezes sem juros. Tá muito barato! Palavra de especialista em preço baixo. Compre agora nas lojas, no site e no app. Ortobon, especialista no seu bem-estar. A loja Ortobon aqui em Itapiranga, na Rua do Comércio, número 81. Fale com a Ivete, com a Bruna e faça um excelente negócio, colchões Ortobon. Carlinhos, como é que foi como é que te surgiu a oportunidade de vir para Itapiranga, tua terra natal? Você falou que ficou 2 anos em Dionísio. Como é que foi? Foi um convite, uma convocação? Como é que foi vir a Itapiranga? Gustavo, na verdade, toda a implantação do Bombeiro Itapiranga, ela já veio sendo trabalhada 95, 96, com a construção do quartel junto com a Polícia Militar. Aquele desenho já era para ser bombeiro, polícia, mas na época não existia sequer esse modelo de bombeiro comunitário. O primeiro foi depois em Maravilha, 97, e assim depois surgiram outros. Eu trabalhava em Dionísio e quem coordenava junto com a prefeitura aqui de Itapiranga, 97, 98 principalmente, que foram trabalhados a parte da legislação, Funrebom, servidores, sempre foi o quartel de São Miguel do Oeste, e eu sequer tinha uma expectativa de vir para Itapiranga, até porque era sargento moderno ainda, e estava sendo conduzido todo esse trabalho de São Miguel do Oeste e viria aí um sargento de São Miguel para Itapiranga. Acontece que no mês de março de 99, um dia recebi a ligação, juntamente com o Tenente Aldo, que foi então o comandante em Dionísio Cerqueira, que o sargento Malman seria transferido para Itapiranga. Na época ninguém pediu, isso era uma convocação. E primeiramente aí um medo muito grande, né? Até porque isso era uma novidade, inclusive para a corporação. E ainda mais para mim. Para vir para um município também que não se tinha muitos exemplos a serem buscados, experiências a serem buscadas, a não ser Maravilha, que já tinha, então, 97, 98 em São José do Cedro, e Itapiranga, então, efetivamente criado em 1999. Eu sei que esse convite, então, ele surgiu no mês de março, e na semana seguinte já saiu a transferência, já foi publicada a transferência tal dia
o sargento se apresenta lá em São Miguel do Oeste para o tenente Hilton, que comandava então toda a região e que seria destinado aí para assumir os trabalhos, os encaminhamentos finais então para a implantação do Bombeiro Itapiranga. Mas daí você veio, já trouxe uma ambulância junto para cá, né? Você veio com uma estrutura. Então, Gustavo, o que aconteceu? Toda a tramitação ela já aconteceu, né? A legislação, principais viaturas, o que seria. Então, o município, na época, assumiu diversos encargos pesados, efetivamente, para conseguir trazer o quartel de bombeiros para Itapiranga, trazer a corporação. O caminhão, então, foi destinado de Dionísio Cerqueira, mas era um caminhão simples, cabina simples, um caminhão já antigo também, e o município de Itapiranga assumiu todo o encarroçamento, então foi cabina dupla e toda uma reforma, um investimento na época, eu até me lembro os números, mas R$37 mil. Era muito dinheiro em 1999. A ambulância nova ainda no mandato do prefeito Áureo, foi conseguida uma ambulância que era para a Secretaria de Estado da Saúde, e ali foi conseguido, então, não, vem essa ambulância GMC, aquela quadrada aí que tinha ali, e acontece que essa ambulância, quando foi trazida para Itapiranga, no final de 98, aliás, ela se envolveu num acidente. E São Miguel, então, assumiu essa reforma dessa ambulância, e eu recebi a incumbência, então, meu primeiro cartão visitas para o prefeito Batista, na época que foi o propulsor, efetivamente, aí, da ativação. O meu cartão de visita foi trazer aí uma nota fiscal com boleto de uma reforma de uma ambulância nova. Mas como eu vim para Itapiranga, além do carro particular que eu tinha, eu recebi uma viatura administrativa de São Miguel. Essa viatura administrativa era um Fiat 147, uma Fiorino. Quem lembra da instalação do bombeiro, lembra daquela Fiorino. Um carrinho simples, mas que foi muito útil. E eu recebia o combustível, álcool, na época eu pegava em São Miguel do Oeste para mim andar durante a semana, 2 semanas, até consumir e voltava para São Miguel para abastecer. Até porque era uma viatura do Estado e tinha que abastecer ainda com o contrato do Estado, de Itapiranga não sequer tinha sido ativado. E o fato curioso foi que abasteceram 2 galões de 50 litros de álcool, para mim carregar junto, além do tanque cheio, e 2 litros de óleo. E sempre quando você não sabe da coisa, você tem que perguntar. Por mais boba que seja a pergunta, mas é uma dúvida que eu tinha. Pessoal, me desculpe aí, mas eu não entendi. O que eu faço com esses 2 litros de óleo com um carro que consome álcool? Aí teve alguém que disse assim, não, ó sargento, quando tu chegar perto de Iporã lá, tu dá uma parada aí e bota um pouquinho de álcool no motor, um pouquinho de óleo no motor, porque ele consome óleo. Então esses 2 litros eram o equivalente aí de óleo que ele consumia em 100 litros de... Essa foi a viatura administrativa aí que nós recebemos. Vermelhinha, né? Vermelhinha. Fiorino vermelha. Mas dizer assim, Gustavo, tudo que se conquistou desde o início, toda a equipe, seja bombeiros militares, seja os 7 servidores que foram cedidos já desde o início da prefeitura para trabalhar no Corpo de Bombeiros, a gente valorizava tudo. Por pior que fosse o equipamento, a gente cuidava disso. E eu sempre dizia assim, se qualquer um da equipe, se não valorizar as conquistas que a gente tem, não merece ter algo a mais. E toda a nossa equipe abraçou isso. Então o início, efetivamente, ele foi
com essas 3 viaturas. Então depois aí o caminhão, um autobomba-tanque reformado, bonito, em excelentes condições de trabalho. A ambulância então nova, né, um equipamento assim invejável na época, que serviu por muitos anos aqui em Itapiranga. E essa picapezinha então, que era mais para serviços aí de deslocamentos pequenos, levar algum material para treinamento, coisa assim. E assim nós começamos aí com material, equipamento básico, alguns cedidos de outros quartéis, São Miguel do Oeste principalmente, e começamos pequeno, com poucos equipamentos, sim, mas com muita vontade, parcerias sólidas, efetivamente, poder público de Itapiranga, a prefeitura, a Associação de Bombeiros Comunitários, depois formado, o primeiro presidente, seu Ângelo da Encarnação. Então a associação foi formada em abril de 99, justamente para dar toda essa estrutura que era o modelo na época do bombeiro comunitário. O tripé, essa tua mesinha aí que nós estamos tendo aqui na frente, é uma estrutura de bombeiros com alicerce de comunidade civil organizada, poder público municipal e o poder público estadual, que éramos nós, os bombeiros militares, aí justamente para dar essa capacidade técnica de treinamento e de estar fazendo a gestão de toda essa estrutura. Carlinhos, depois do início do bombeiro aqui, bombeiro comunitário aqui em Itapiranga, de implantá-lo efetivamente, você também teve um período que você foi para São Miguel do Oeste, né? Teve algum motivo especial dessa saída? E depois o retorno, como é que foi isso? Então, o Bombeiro Itapiranga foi ativado oficialmente dia 21 de julho de 99. No início as dificuldades foram grandes, inclusive para a população entender efetivamente a finalidade efetiva do bombeiro, que não era só apagar fogo, não era só atender acidente, e sim era fazer um serviço preventivo. Treinamento, capacitação da comunidade, através de bombeiro comunitário, da terceira idade, bombeiro mirim, mas acima de tudo também a fiscalização. Aí quando as primeiras fiscalizações, quando veio o boleto para pagar a conta, a resistência no início ela foi considerável. E essa pressão ali ela foi muito grande no início. E acabei pedindo então transferência aí em maio de 2001, que aí eu fui para São Miguel do Oeste. Trabalhei 5 anos em São Miguel, quando também fiz a minha graduação também. Então trabalhei 5 anos morando aí em São Miguel do Oeste aí, quando em 2006 recebi o convite e me ofereci de novo a retornar a Itapiranga. Em agosto de 2006, quando eu retornei, então, pela segunda vez a Itapiranga. Carlinhos, por que é tão difícil implantar, vamos dizer assim, ações preventivas junto às empresas, população, sociedades em geral? Porque a gente já passou por essas dificuldades também em setores de você trabalhar para prevenção, né? Como é que tu entende por que é tão complicado você implantar isso? Por que a população muitas vezes não aceita esse tipo de situação? Infelizmente, por vezes, o próprio empreendedor, o próprio construtor ou o responsável por uma entidade, seja aí um clube social, enxerga isso como um gasto. Você tem a obra pronta, na época as edificações não haviam sido planejadas desde o início para serem atendidos pelos sistemas preventivos, seja por escada adequada, com uma rampa, com corrimão, e aí você tinha que transformar aquilo lá para atender a legislação. E dizer que aquilo lá, na verdade, não era para o fiscal, não era para o corpo de bombeiros, e sim para as pessoas que utilizam-se daquele espaço. Essa mentalidade aí no início, você conseguir convencer, isso era muito difícil. Hoje em dia ainda é, mas bem menos.
bem menos. Hoje você começa já uma estrutura, uma edificação planejada por um profissional técnico que vai emitir uma RT afirmando sua responsabilidade por essa edificação, que está atendendo à legislação. Hoje se coloca pela estrutura, pelas novas legislações, principalmente pelo Corpo de Bombeiros, já incumbe essa responsabilidade também desde o início do estudo desta edificação ao responsável técnico e depois a manutenção desses sistemas ao responsável da edificação. Mas, obviamente, que a fiscalização, ela sempre foi um patinho feio da história. Você cobrar alguém, e isso tem seu custo. Claro que tem o seu custo. Tem o custo do investimento, tem o custo da prestação de serviço, da orientação, da fiscalização, que são os tributos. Aquilo que tinha um comandante que sempre dizia, não existe almoço de graça. Se eu fui na casa de um amigo e não paguei almoço, ele não foi de graça. O meu amigo pagou esse almoço. E assim é também uma estrutura pública. Ela vive de arrecadação, mas por uma prestação de serviço, não jamais para visar lucro. E a estrutura toda que existe hoje no quartel de Itapiranga é de invejar e orgulhar o munícipe pela estrutura que tem e não perde em qualificação tanto pessoal como de estrutura física, de equipamentos, de qualquer outro centro maior aí do estado de Santa Catarina. Carlinhos, essas discussões, essa, vamos dizer, briga, esse descontentamento muitas vezes em ter que atender a legislação que previa o Corpo de Bombeiros, o não querer atender, o quanto que o caso da Boate Kiss mudou essa percepção, tanto por parte das empresas como por parte do próprio Corpo de Bombeiros. Aquele fato trágico que aconteceu lá em Santa Maria, o quanto influenciou lá dentro do quartel, dentro do Corpo de Bombeiros em geral, aqui e Brasil afora? Na verdade, a legislação, ela precisa ser remodelada, ela precisa ser atualizada. Hoje, com mais frequência ainda, porque a evolução na engenharia ela é muito grande, desde equipamentos, materiais, a utilização do espaço, aí entra a questão financeira de quem se utiliza, quem empreende. E a questão da Boate Kiss, eu até diria assim, a legislação depois ela foi melhorada bastante, mas principalmente para fazer acontecer o que já estava escrito. Não basta ter uma legislação, uma regra, se ninguém fiscaliza. Por iniciativa própria, a gente percebe isso, que lá a legislação existia, mas se não fiscaliza, também não funciona. E aí, muitas vezes, o que acontece? Enquanto as coisas não acontecem comigo, parece que não precisa. E quando é comigo, ou quando existe uma comoção regional, naquele caso mundial inclusive, choca. E aí tenta se achar culpado. Mas quem que é o culpado? Eu como cidadão, o que eu faço no meu dia a dia? No trânsito? Se eu sei as regras do trânsito, por que eu estou preocupado se existe fiscalização no trânsito? Eu sei qual que é a regra. Na ocupação em eventos sociais, em eventos públicos, por isso que o fiscal ele é taxado de intransigente, vamos dizer assim, para utilizar uma palavra interessante. Por quê? Porque ele vai lá cobrar uma coisa que o cidadão já sabe. E aí você cobra, você está repetindo uma regra que não precisava ser repetida. Você falou intransigente, eu diria chato... Sim. Ou xarope, muitas vezes. E por vezes até existem aquelas pessoas que passam do limite, do respeito. Eu, dentro da minha condição, claro que existem maneiras de trabalhar, o diálogo, ele sempre precisa ter. Conheço muito bem o teu perfil enquanto fiscal, mas existe limite.
até nesse ponto, eu estou comprometendo o que está escrito. E estou comprometendo a sua segurança, não a minha responsabilidade. E aí vem a questão assim, até onde eu posso ceder e até onde a legislação me obriga a executar. Esse limite, esse entendimento, ele precisa ser mútuo. E quando não é, você precisa fazer valer o que está escrito, até porque você é o fiscal, você tem a incumbência legal de fazer cumprir isso. E diga assim que isso é histórico, certamente vai continuar, porque nós não gostamos de ser fiscalizados. Mas o que precisa, acima de tudo, é prevalecer a responsabilidade de cada um, a coerência e também o bom senso. Mas o que é bom senso? Bom senso é o fiscal liberal que eu quero que seja liberado? Não, isso não é bom senso. Bom senso é o fiscal dizer o que precisa ser executado e o outro, de fato, executar. A forma de executar, ela pode ser questionada, ela pode ser discutida, mas não se pode passar dos limites aí da responsabilidade de cada um nesse quesito. Carlinhos, dentro toda essa trajetória dentro do Corpo de Bombeiros, alguns fatos foram bastante marcantes. Tem fatos que você olha para trás assim e lembra, não, aquilo lá foi complicado. Se nós formos pensar principalmente em acidentes que aconteceram, quais que mais te marcaram assim nessa tua carreira dentro dos bombeiros? Olha, aqui na região, principalmente, nós havíamos sido acionados também, principalmente naquele acidente da 282, aquele duplo acidente. Eu acho que nós temos imagens, né, André, desse acidente aqui na... O primeiro acidente, então, ele foi atendido pelo quartel de São Miguel do Oeste, as guarnições de São Miguel do Oeste, Maravilha principalmente, essas duas, com o apoio aí de Guaraciaba e também de Iporã do Oeste. Aí depois aconteceu o segundo acidente aí, então envolvendo aí as próprias guarnições de resgate que estavam lá. Um dos caminhões do bombeiro aí. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, pessoal da imprensa, outros curiosos que estavam lá até de certa forma auxiliando. E aí nesse segundo acidente praticamente ninguém sabia o que aconteceu. E aí foram acionados aí os quartéis de Itapiranga, Pinhalzinho, Dionísio Cerqueira e Chapecó. Aí neste segundo acidente nós fomos daqui também, deslocamos com uma guarnição e amanhecemos o dia lá também auxiliando no resgate. Principalmente em vítimas presas em ferragens que estavam em óbito, e até porque as outras aí, principalmente aí, quem podia levar alguém levou, e isso virou assim, fugiu completamente do controle. Esse talvez aí foi o que, pela dimensão da ocorrência, e principalmente por envolver os teus semelhantes, né? A tua farda. Isso certamente chamou atenção aí dentro da corporação. Não tem como de dizer aí que isso são imagens aí que ficam e... Esse aí foi pesado, né, Carlinhos? O Brasil inteiro, até pela forma que foi. Primeiro um acidente já de grandes proporções e depois aquela não dá para chamar de imprudência, né, Carlinhos? Eu acho que aquele cidadão fez de descer com aquela carreta lá e simplesmente não obedecer e causar tudo o que causou. Ali a 282 é um lugarzinho complicado, teve mais um grande ali que vocês atenderam também, né, Carlinhos? Aí teve, eu não me recordo certo, aí 2009, 2011, aí já foi mais perto de São Miguel do Oeste, com aquele ônibus de turismo com uma carreta, ônibus de turismo aí com o pessoal de Santo Cristo.
também com vários óbitos no local. Também foi uma ocorrência aí que eu estive lá, fui acionado, deslocamos com uma guarnição daqui. Na época, o soldado Sidney voltava de um treinamento de Florianópolis, foi também um dos primeiros que esteve lá no local, também auxiliando. E um acidente assim que chamou muita atenção também, toda a nossa região. E aí depois teve aquele outro ônibus de turismo também aqui no trecho de acesso a Mondaí. Iporã, Mondaí. Acho que esse nós temos também imagens, né, André? É esse daí, né, Carlinhos? Então, este também de madrugada, o quartel de Iporã do Oeste foi o primeiro a ser acionado. E depois aí Itapiranga e São Miguel do Oeste. Então, ocorrências que chamam a atenção pela dimensão, pelo volume de vítimas, até... Quantas vítimas fatais aqui Se não me engano, nesse aqui foram 7 óbitos. E aí envolve toda uma estrutura de saúde, né? O próprio hospital mais próximo, Mondaí, depois Iporã do Oeste, a transferência desses para São Miguel do Oeste. Foge até de uma capacidade de primeiro atendimento da estrutura disponível. Mas eu, da mesma forma, sempre digo assim, o tamanho da ocorrência, ela depende do envolvimento pessoal. A gravidade da ocorrência é se eu estou envolvido, se eu sou a única vítima, se é um familiar meu, aquilo lá é a maior tragédia. Essas ocorrências, obviamente, chamam a atenção aí pela dimensão, pela quantidade de vítimas e pela estrutura, efetivamente, que tem disponível aí para... Mas aí, quem tem o sangue de bombeiro, efetivamente, não precisa, nesses casos, nem ser acionado, ele vai por conta, ele quer efetivamente auxiliar. Certo. Carlinhos, e dentro de Itapiranga, a gente conversou um pouco ontem, né, sobre alguns fatos. A cheia aqui do Rio Uruguai foi um trabalho também bastante importante que vocês coordenaram ali no Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né? Também algumas imagens nós temos da Sheima. Como é que foi esse trabalho naquele 2014? Olha, primeiro sempre se pensa aí, não, nós não teremos mais cheia de 83 em Itapiranga. E nós vimos aí em 2011, onde o Rio Uruguai chegou diversas vezes a 9 metros, até 10 metros acima do nível. Em 2010, 2011, eu fiz o meu curso de especialização em segurança pública e acabei fazendo um TCC sobre cheias do Rio Uruguai, plano de contingência cheias do Rio Uruguai. E eu precisava, na época, arrumar aí um orientador aí do meu TCC que tivesse que ser um mestre. Eu fiz essa especialização através do ONC de Concórdia. E acabei fazendo, eu pensava assim, eu preciso fazer um trabalho de conclusão de curso que possa ser uma ferramenta útil, que não fique numa gaveta de alguém. E aí eu convidei aí o então secretário, Sérgio Kessler, na época já era professor mestre. Secretário, o senhor poderia me ajudar a ser o orientador do trabalho? Eu lembro que na época eu disse assim, mas eu não tenho muito conhecimento disso. Eu disse, não, mas nós queremos, então vamos aprender juntos. E acabamos fazendo ele orientando e nós buscamos então informações de cheias antigas, 65, 92, 83, 84, e escrevemos então um plano de contingência cheias do Rio Uruguai. Mapeamos aí cotas de nível, pelo menos até os 10 metros, que nós tínhamos já experiência aí de eventos já acontecidos enquanto eu estava aqui em Itapiranga. 2014, começaram as chuvas frequentes em todo o estado de Santa Catarina, principalmente na bacia do Rio Uruguai. E um dia
recebemos a informação, a coordenação da Defesa Civil sempre estava ligado ao Corpo de Bombeiros. Hoje o comandante Sargento André é o coordenador da Defesa Civil, na época eu era, depois o Sidney era. E aí de manhã cedo liguei para o prefeito Milton: prefeito, nós temos que conversar. Não, pode chegar aqui. Fui na prefeitura e: prefeito, nós vamos ter uma cheia. A informação que nós temos, que nós teremos um evento semelhante ao que aconteceu em 83. Mas não pode. É a previsão. Previsão, você sabe aí que a própria palavra já diz. É um evento que pode acontecer, como também só pode ser uma previsão falsa. Uma breve reunião no gabinete do prefeito Milton na época, e foi decidido aí que então o posto de comando, o gerenciamento dessa crise seria na sala de aula, centro de treinamentos no quartel do bombeiro. E assim o fizemos. Já ainda no final da manhã já estava ativado aí o posto de gerenciamento da crise, e depois aí aconteceu o que todos lembram ainda, uma cheia parecido ao nível aí de 83, mas dizer assim que o envolvimento das autoridades, de todas a estrutura já existente, que é que no momento desse você não tem nada que inventar. Você tem que aproveitar a logística disponível, aproveitar os responsáveis de cada setor ali e trazer num conjunto aí, dizer que o nosso objetivo é esse. E todos têm que pensar assim. E nós fomos muito felizes pela avaliação que foi feita pós-cheia depois. Esse envolvimento, Corpo de Bombeiros, estrutura de segurança, seja Polícia Militar da região, o Exército Brasileiro, Polícia Civil, a Defesa Civil Estadual, Prefeitura Municipal, as secretarias municipais estavam em função do posto de comando. Toda a gerência aí ela partiu a partir do quartel. E nós fomos muito felizes na avaliação que foi feita, pela orientação. Até porque da água você não tem como de segurar ou dizer que não vai chegar ali. Mas nós conseguimos orientar a população de dizer assim, ó, meu amigo, na tua residência, pelo que está acontecendo agora, a água vai chegar ali mais ou menos nesse horário. E isso vinha acontecendo. E os danos, obviamente, foram consideráveis. E aí nós dizemos assim, Gustavo, a gente escuta isso, e principalmente o próprio Wolfgang, o nosso homem do tempo aqui de Itapiranga, que faz um trabalho fantástico. Pena que a gente não tem mais números disso, também em relação à cheia. A natureza é cíclica. Aí eu participava de treinamentos, aí, de palestras, tanto na usina de Itá como de Foz do Chapecó, que dizem isso, que a natureza ela é cíclica. As cheias, elas se repetem. E nós estamos a cada dia mais perto da próxima. Quando que vai ser? Que tamanho que vai ser? Isso nós não sabemos, mas a certeza é que ela vai se repetir. Nós estamos preparados para uma próxima? Qual a organização que a gente mantém disso? A nossa cultura da nossa região, até pelas repetições que isso tem acontecido, embora por um ciclo bastante grande, a cultura do nosso pessoal, ele já tem essa mentalidade de defesa civil, de se organizar, de obedecer quando se dá esse tipo de ordens. E, efetivamente, a população de Itapiranga, na época, foi com um comportamento exemplar na execução das orientações que partiram lá de um posto de comando unificado. As orientações não saíram, não, o prefeito mandou fazer isso. O comandante do bombeiro mandou, não, chegou o comandante do exército, disse, não. Isso tudo era discutido lá em conjunto, analisando números, chuvas, vazão das hidrelétricas, nível subindo de hora em hora aqui em Itapiranga e a previsão de chegada. E Itapiranga mostrou efetivamente aí que tem a capacidade, que tem essa condição de
organizar a estrutura existente, não precisa inventar nada. Utilizar os meios existentes para atender a população. Com isso deu para minimizar os prejuízos, né? Justo. Porque a nossa avenida hoje, que está lá tentando a obra continuar, muito foi decorrência daquela cheia lá também e tudo mais. Mas junto às casas, comércios, deu para minimizar os prejuízos, ficou mais no fim para limpeza mesmo e não foi perdido estoque, móveis, utensílios, né? Carlinhos, antes do próximo intervalinho comercial, o senhor me interditou um evento, um showzaço que ia sair numa feira. Como é que foi essa história? Foi aquele dia que teve algum assim que deu aquela miradinha no Carlinhos lá em cima do palco, né, Carlinhos? Então, Gustavo, foi uma experiência assim diferente. Posso dizer diferente, mas a decisão não saiu do Carlinhos, não saiu da época aí do comandante do bombeiro. A decisão, como sempre, era em conjunto. Mas alguém tinha que contar essa decisão, né? Juntamente com a comissão organizadora. Eu, inclusive, quando iniciaram os fortes ventos, nós tínhamos o show acontecendo numa estrutura montada, aproximadamente 2.500 pessoas nessa estrutura. E fortes ventos, aí eu fui chamado, sargento, vem para cá que a coisa não tá bonita. E quando eu cheguei aqui, de fato nós tínhamos verificado na cidade aí ventos muito fortes e a previsão, os alertas aí ainda vinham de que esse vento continuaria. Placas arrancadas, lona rasgada. A estrutura chegou a levantar postes aí, pessoas aí comentaram, eu não estive no local na hora do vento. E aquilo lá, por consentimento de todos, não há possibilidade, não existe garantia de segurança de manter a integridade e a segurança de 2.500 pessoas ali embaixo. A decisão foi tomada assim, nós vamos parar o evento. O primeiro show, o show principal já havia terminado. A segunda banda começou, acho que era a segunda música. E aí ficou, sob a responsabilidade do então sargento, de dizer que o show parou e nós temos que ordenadamente se retirar desse local para garantir a segurança de todo mundo. Isso foi conversado com o comandante do policiamento, até porque a partir da decisão, primeiro que não aconteceu nada depois. Se tivesse acontecido, certamente, como em Santa Maria, alguém era o culpado. Mas da mesma forma como nós evacuamos 2.500 pessoas, esse deslocamento, essa saída, se fosse dar qualquer contratempo, a responsabilidade também teria sido nossa, do policiamento, também da comissão organizadora. Mas, de novo, esse foi certamente mais um fator aí que marcou. Você chegar aí em cima de um palco onde tem 2.500 pessoas se divertindo, escutando a sua música, tomando a sua bebida, e você dizer aí que acabou, que essa estrutura a priori não oferece a segurança necessária e as previsões estão vindo aí que efetivamente aí não teremos mais vento. E cancelamos o show, paramos o show, fomos criticados nos dias seguintes, certamente, mas pelas pessoas conscientes elogiados também, até porque todos foram para casa sem nenhum contratempo. E acontece que 2 ou 3 semanas depois, essa mesma estrutura que estava aqui em Itapiranga, em um outro município aqui da região, havia sido montada numa outra feira, e numa sexta-feira de noite, não havia show ainda, não tinha nenhuma pessoa lá, aquela estrutura caiu em função dos fortes ventos. Então, e aí você acaba pensando, e se tivesse sido em Itapiranga? Não, em Itapiranga eles tomaram uma decisão consciente, com a comissão organizadora. Sei que nós estávamos aí, no mínimo umas 10 pessoas aí decidindo, e alguém tem que ir lá dizer assim, não, executa-se isso aqui. E foi o que aconteceu, e na verdade
Creio que ninguém perdeu aí um namoro em função disso, Não, porque acho que depois aí... Talvez alguns, mas que nada, chegou. Carlinhos, vai lá, né? Tu já é bombeiro, o pessoal já te incomoda por causa das vistorias. É mais um pra conta, né? Carlinhos, toma uma aguinha aí, fica à vontade. Vamos ao rápido recadinho da Intersul Estofados. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados. Produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande amigo Luiz, o Aleluia, aqui em linha laranjeira na Intersul Estofados. Berwanger Contabilidade, despachante Roberto Berwanger e Gritzmann. Corretora de seguros, todos os serviços contábeis para você. Sua empresa se encontra em Berwanger Contabilidade, no centrão aqui de Itapiranga. Também apoio da Digital System, películas, som e acessórios automotivos na Avenida Beira Rio, Itapiranga. Abraço para a Cris e para o Rodrivan, toda a equipe da Digital System Películas. Você que quer colocar um som novo no carro, um som potente no capricho, procure a Digital System, faça uma excelente escolha, um excelente negócio, um som de qualidade. Grande abraço aí para toda a equipe. Você que quer construir a sua casa, não tem tempo de ir atrás de material, pedreiro, engenheiro, procure a Agile, administradora de obras Agile aqui em Itapiranga, com o Michael Malman e Iporã do Oeste, com o Thiago. Você que passar por Iporã vai ver a nova loja da Newscar. Essa obra foi administrada, tocada pela Agile, administradora de obras Agile, aqui em Itapiranga, junto a Malman Engenharia. Não é parente do Carlinhos Malman, não sei se é, mas é com o Michael Malman aqui em Itapiranga. E Marielle Imóveis Itapiranga, também em Iporã. Mais de 15 anos realizando sonhos e transformando ambientes aqui em Itapiranga, na Avenida Beira Rio. Você que quer instalar móveis na sua casa, tudo planejadinho, sob medida, no capricho. Produtos de primeira qualidade, instalação show de bola. Converse com a equipe da Marielle Imóveis, Avenida Beira Rio, aqui em Itapiranga. Carlinhos, teria muita coisa para falar dos bombeiros ainda, né? Mas a gente está com 1h20 já de bate-papo e tem ainda um fato dos últimos anos aí para contar. Como é que foi pendurar, queria dizer, fosse futebol, pendurar chuteira, né? Mas como é que foi pendurar a farda? Se aposentar ou ir para a reserva? Como é que foi essa decisão? Ela vem de vocês ou isso vem alguma, ou de cima, algo, ó, tem que se aposentar? Como é que isso funciona e como é que foi para ti? Não, na verdade, Gustavo, assim, para ir para a reserva, hoje a legislação aí já mudou um pouco, já está sendo estendida até os 35 anos. E no meu tempo ainda era 30 anos de contribuição. Eu completei 23 anos de bombeiro, quase 23, mais um ano de exército, e aí eu tive a contribuição, aí eu contribuí o tempo de agricultura, que me deu os quase 31 anos tempo total. Eu poderia ter ficado na ativa até hoje, até os 60 anos de idade. Aí seria reformado pela idade. Mas foi vontade minha, vontade própria, até pelas expectativas também de legislação, mudança de legislação. E eu estava no meu limite dentro da minha carreira. E, de certa forma, uma vez bombeiro, você não deixa de ser bombeiro. Eu gostava muito daquilo que eu fazia, embora que a pressão é grande, a responsabilidade é muito grande. Quem está à frente, principalmente do comando, quem está à frente aí de uma guarnição e tem essa responsabilidade, esse compromisso é muito grande, é cansativo, ele desgasta.
ele exige também de toda a tua família. E na época aí, 2016, achei que era o meu tempo de sair. Embora cedo, mas o meu tempo mínimo necessário aí eu já tinha alcançado. E aí, em 9 de dezembro de 2016, foi então efetivamente o primeiro dia minha da reserva, que eu não era mais, a partir de então, não era mais bombeiro da ativa. E aí, surpreendentemente, início de 2017, o Carlinhos Malman virou diretor de engenharia na Prefeitura de Itapiranga. Como é que foi esse convite e aceitar esse desafio dentro de você continuava no poder público, mas um serviço totalmente diferente? Como é que foi esse desafio aí, Carlinhos? Então, eu saí dia 9 de dezembro, foi justamente aí o período final da administração e o início da seguinte, que foi do então eleito prefeito Jorge. Lembro que na última semana de dezembro, até porque depois que eu fui para a reserva, eu viajei um pouco e voltei para casa depois do Natal. Quando então surgiu aí o convite, aí prefeito Jorge na época, Carlinhos, tu vem trabalhar conosco e como diretor de engenharia. E o teu primeiro desafio, assim, a importância, o teu foco tem que ser auxiliar aí na equipe técnica que já está trabalhando sobre os estudos da APP. Primeiro eu pensei assim, não, mas de novo entrar justamente nesse órgão técnico de fiscalização, embora que eu já tinha conhecimento da equipe, uma equipe muito boa, você fazia parte disso, todo esse trabalho aí, o estudo depois final aí do estudo da APP, nós participamos, acabei aceitando esse desafio aí de não, vamos, até porque eu achava aí que eu poderia dar ainda um pouco mais, até porque com a idade que eu estava aí era muito cedo aí para deitar só na rede, né? E como não tenho terra no interior, eu tenho meu terreninho na cidade, aí não dá para plantar muito. E acabei aceitando esse desafio como diretor de engenharia. Posso dizer assim, sou grato pelo convite. Foi uma experiência muito positiva, aprendi muito. Creio eu que dentro das condições, dentro das possibilidades, também contribuí para com o setor. Tive a experiência também de 4 meses e meio responder pela Secretaria de Fazenda e Planejamento. Mas a minha decisão acabei tendo alguns problemas de saúde e decidi que quando você começa a estudar sobre isso, começa a ler sobre isso, o principal fator é justamente o nível de estresse que você leva. E aquilo lá, embora sendo serviço público, a gestão, a funcionalidade é a mesma, mas a característica é um tanto diferente. No quartel nós estávamos muito acostumados aí com disciplina, missão dada, missão cumprida, você não vai pedir se cumpriu, ele tem que vir dar o retorno dizendo que foi cumprido, e se não foi cumprida tem que dar o retorno por que não foi cumprido. E eu estava muito acostumado com isso. Depois essa mudança ali mexeu muito comigo, tem toda a questão política, tem a questão política partidária, que não era o meu forte, eu não estava acostumado com isso. E isso acabou mexendo demais com a minha saúde. E acabei, então, pedindo o afastamento, saí pela mesma porta que eu fui convidado quando eu entrei. Certamente deixei uma marca lá também, pelo menos lembranças, talvez uns positivos, outros nem tanto, mas com certeza sou lembrado lá também. E o município também tem que se orgulhar aí pela estrutura de servidores que tem. E claro que sempre existem seus interesses, existem os focos, os objetivos, nunca existe recurso para tudo, então precisa ser definido prioridades. E essas prioridades, como eu dizia no bombeiro, se existe um planejamento feito,
todo mundo tem que concordar, abraçar e chegar no objetivo. E no bombeiro deu certo. Tanto assim que hoje o Sargento André comanda aquela estrutura que um dia começou pequena, foi pensada, foi abraçada e todos de fato vestiram a camisa para chegar naquele ponto. A gestão pública, ela precisa ser assim. Todos precisam seguir depois de definido esse planejamento, mas precisa ser conversado. E você acha que nesse período dentro da prefeitura, de alguma forma, esse planejado, abraçado, ele não acontece tanto quanto acontece no bombeiro? Talvez sim, Gustavo. Primeiro que eu sou sincero em dizer que eu não via muita essa clareza por parte de todos daquilo que eu estava acostumado, como eu já falei. A hierarquia e disciplina, ela precisa funcionar. Esse é o princípio basilar de uma família da mesma forma. Se o filho não respeita o pai, alguma coisa está errada. Eu dizia nas reuniões que eu fazia no quartel, se for para mim ir no quartel 3 horas da manhã espiar para ver se está alguma coisa errada ou se alguém está fazendo uma coisa errada, o errado sou eu. Não quem eventualmente eu esteja imaginando que esteja fazendo algo que não está de acordo com o que está escrito. Esse é o entendimento que o gestor ele precisa conseguir passar para o seu subordinado. A hierarquia ela precisa existir. É o fundamento básico, no meu ponto de vista. E no setor público, muitas vezes, isso é difícil de implantar, né? Até é uma atividade complexa, né? Uma prefeitura aí pela estrutura, pelo tamanho, pela secretaria. E envolve política também, né, Carlinhos? Envolve muito essa questão que dentro de uma corporação, que nem polícia, bombeiro, já envolve bem menos, né? Do que dentro, principalmente de prefeituras, né? Coisa local, interesses de terceiros e assim vai. Saindo da prefeitura foi vender carro? Experiência bacana, Gustavo. Mas diferente, pelo menos. Fui convidado então pelo Vicente Veículos. Trabalhei 1 ano lá, mas é assim que parecia um patinho fora da lagoa, né? Até porque o meu foco de tudo que eu trabalhei era voltado ao público, a legislação, a regras, nunca visava lucro. E o comércio, e aí eu descobri efetivamente, para ter comércio, o cara tem que ter o dom de convencer, de vender um produto, de oferecer um produto. Embora que eu sempre gostei de carro, sempre gostei de mexer aqui e lá e tal, foi uma experiência bacana, sim, com certeza. E deu aquele período ali, ó, Vicente, sucesso. Não me leve a mal, mas até ali eu já tinha recebido convites de novo para retornar ao quartel. Acho que, falei assim, ó, meu foco ali, eu acho que eu, de fato, sou bombeiro, né? Então, depois de milhares e milhares de reais em comissão, né? E Carlinhos, para nós estar dando encaminhamentos finais hoje, de volta ao Corpo de Bombeiros aqui de Itapiranga, pelo menos dando expediente aqui em Itapiranga. Hoje, que público é atendido pelo Carlinhos aqui nos Bombeiros? Primeiro deixar claro assim, né, Gustavo, a partir do momento que se assina a reserva, você não é mais bombeiro da ativa. Então hoje eu sou um contratado temporário, existe esse programa do governo do estado da recontratação de bombeiros, de policiais militares aí que já foram para a reserva, que pretendem retornar com limitações de trabalhos internos, por vezes aí algumas situações aí também externas. Eu recebi esse convite, então já havia recebido antes, sou grato por isso, até de certa forma reconhecimento talvez pelo que a gente passou na corporação. E hoje eu estou de volta de novo, então desde 6 de novembro do ano passado, um serviço administrativo,
vinculado ao B4, que nós chamamos que é a seção de logística do batalhão. Então, o capitão Bataglin de São Miguel é o meu comandante imediato. E estou trabalhando aqui no quartel de Itapiranga, auxiliando aí na estrutura quando sou requisitado, né? Principalmente na seção de atividades técnicas, aí que é a parte de sistemas, de vistorias, não é a minha incumbência de ir a campo fazer as vistorias, mas hoje tem toda a questão de sistemas aí que você atende, que alimenta, aí troca sistema, e aí eu estou ali para ainda auxiliar e dar essa condição, dar um suporte aí à estrutura que tem aqui em Itapiranga, e talvez aí um pouquinho de conhecimento aí que a gente ainda tem. Tá certo, então. Carlinhos, olha, você achou que não ia dar 1 hora, né? 1h30 de bom bate-papo. Carlinhos, eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui, de ter contado um pouco dessa trajetória. Imagina, tantos anos no Corpo de Bombeiros, tem muitas e muitas histórias para contar. Quem sabe a gente possa um dia fazer um bloco 2 para falar de mais algumas situações. A SATV agradece muito. Eu, pessoalmente, também tive o prazer de trabalhar aquele período ali na prefeitura contigo. Acho que se damos bem naquela época e foi uma pena tu ter saído, pelo menos na minha visão. E seja sempre bem-vindo. A SATV está sempre de portas abertas para ti, também para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Muito obrigado. Gustavo, eu só tenho a palavra gratidão, né? Gratidão por todos os lugares que eu passei, que eu pude trabalhar, dos aprendizados que eu tive com essas pessoas com quem eu convivi, colegas de serviço, colegas de farda, autoridades, pessoas civis. Nunca estivemos sozinhos, nós tentamos sempre, nunca se construiu nada sozinho. Sempre foi uma parceria solidificada e nós sempre estávamos apoiados de grandes parceiros. E, acima de tudo, a família. Minha esposa, meu filho Diego, a Thaís, só gratidão, né? E por tudo que a gente passou e onde estamos hoje, dá para dizer que valeu a pena. Isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Valeu, Carlinhos. Então, pessoal, essa foi mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Vocês que estão nos assistindo, aproveita, curta, compartilha a nossa página, se inscreva no YouTube, procura a gente também no Instagram, SATV no Instagram. E amanhã, um Estúdio A Esportes, Carlinhos, você que gosta de futebol, Estúdio A Esportes especial diretamente do Estádio da Montanha, com as finais do Boleiro de Itapiranga, amanhã as 2 semifinais, a final diretamente do Estádio da Montanha, ao vivo aqui na SATV. Jovan Fan contra Marcelo Mubayer de um lado, Franklin Aich contra Valmor Troller do outro lado, e desses 4 vai sair o grande campeão do Boleiro de Itapiranga. Fiquem ligadinhos na SATV. Amanhã, então, final dos boleiros. Quinta-feira, Estúdio A Music com o Gelson. E na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta com o Estúdio A Entrevista com mais um convidado muito especial. A gente se vê por aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de